Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 13, versículo 18.6. Estamos aqui tentando responder a pergunta: quem é o anticristo? Claro que não vai ter uma resposta definitiva, né? São especulações. Então, quem é o anticristo? 5. Vamos falar agora sobre Emmanuel Macron. O comentário diz o seguinte: Macron faz uso do símbolo da divindade máxima dos romanos, Júpiter, para ilustrar sua liderança. Alguns podem falar: pastor, isso aí é só marketing. Pode ser só marketing, mas é interessante o homem fazer uso da divindade que representava o Império Romano, né? Está no site da revista Exame, extraído em 19 de agosto de 2017. Macron afirmou que seria um presidente jupiteriano. Macron queria afirmar a autoridade de um presidente e de um Estado que se situa acima da face política tradicional e do debate público, disse a Exame o francês Yves Sintomer, professor de ciência política da Universidade de Paris. É um jogo político de imagem. Ele se mostrou um presidente capaz de apertar a mão de Donald Trump, impondo sua energia e força e, ao mesmo tempo, bajular o ego do presidente americano. E o Donald Trump demonstrou uma reverência tremenda a ele, né? Eu fico pensando, esses homens provavelmente são todos maçons, os presidentes dos Estados Unidos, empresários, ainda mais esse Donald Trump, que era um empresário, né, lá nos Estados Unidos, continua sendo, provavelmente é maçom. E esse Emmanuel Macron, como eu já falei em outros momentos, esse homem, ele foi criado entre os jesuítas. Então, observe, nós temos 2 jesuítas hoje se destacando no mundo: o Emmanuel Macron e o Papa Francisco. E lembrando que os jesuítas é um grupo que a Igreja Católica tentou exterminar com eles. Teve Papa que tentou exterminar com eles, porque seria um grupo satanista. E hoje 2 homens se tornam destaque no mundo e oriundos exatamente desse movimento dentro da Igreja Católica. O comentário prossegue. Emmanuel Macron, até pelo nome, pode atrair os judeus, o grande alvo do anticristo, para reconhecê-lo como Messias. O nome Emmanuel significa Deus conosco e foi profetizado por Isaías. Vamos lembrar que existe 2 Emmanuel lá em Isaías. Um claramente o Novo Testamento cita ele como sendo Jesus, Mateus 1:23, né, cita ele. E existe aquele segundo Emmanuel, lá de Isaías 8:8, né, que fala de um momento em que Israel está sendo cercado. Vou ler Isaías 8:8, né? E passará a Judá inundando, irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Então, esse texto ele não é claro, ele é um pouco obscuro, mas existe a possibilidade aqui, eu já comentei em outros momentos, de Isaías também estar profetizando que o anticristo, ele também se chamaria Emanuel, exatamente para enganar Israel, né? Já que esse nome tem um significado especial para os judeus, significa Deus conosco. Bom, eu cito um outro artigo agora, de 15 de abril de 2020, que diz: Macron prepara iniciativa importante com Trump contra a Covid-19, né? Então, a relação que ele tem com o governo dos Estados Unidos. Em abril, Macron concedeu uma entrevista ao jornal CNN Business, onde apresentou uma proposta para um cessar-fogo mundial, uma trégua em todos os lugares,
do Afeganistão à Síria, Iraque e Iêmen, e ele diz que é uma boa parte do caminho até lá. Há 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: França, China, Rússia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E 4 dos 5 estão a bordo, segundo Macron. Provavelmente só falta os Estados Unidos, né? Macron também diz que espera garantir o acordo do membro final, né? Eu digo que é o russo Vladimir Putin, em poucas horas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, já havia pedido um cessar-fogo imediato e global, observando que a fúria do vírus ilustra a loucura da guerra, embora sem nenhum apoio real até Macron chegar ao poder. Então, são notícias que nós devemos observar. O Emmanuel Macron, além dessa notícia, ele também está reunindo uma força de paz na Europa, que já tem 9 países, e convidou a Itália, que seria o 10º país. Vamos lembrar que o Apocalipse diz que a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra serão acompanhadas por uma união de 10 reis. Então, nessa possibilidade que eu tenho colocado para vocês, sempre lembrando, possibilidade de a besta que sobe do mar ter a liderança, ser de um lado os Estados Unidos, a besta que sobe da terra ser a China. O outro grande centro do mundo é a Europa. E a Europa forma uma força com 10 países. Olha, são números significativos de acordo com a profecia do Apocalipse, que o Apocalipse desenha exatamente isso, né? De um lado, a besta que sobe do mar, de outro lado, a besta que sobe da terra, e eles são acompanhados por 10 reis. E o Emmanuel Macron é o homem que está dirigindo essa proposta da união de 10 países.